Mais de 2.200 prefeituras em todo o país têm regimes próprios de previdência e seguem suas regras próprias de contas e receitas. Luiz Cláudio Kogut, especialista que faz essa assessoria aqui para a FUNPREV de Bauru, conhece a realidade do município há bastante tempo. E aí vem aquelas questões sempre decorrentes dessas reuniões mais leigas, inclusive, ou imediatistas. Apesar da discussão de equacionamento para longo prazo, em 35 anos do ano passado, os efeitos da conta apresentam uma projeção de 180 milhões negativo, para as pessoas entenderem porque, mesmo com as medidas, isso ocorreu. Na verdade, cada avaliação atuarial é um apanhado que a gente faz de todas as variações que ocorreram ao longo do ano. Então, nós fizemos um cálculo lá em 31 de dezembro de 21, tivemos um resultado, foi feita uma medida de saneamento, né? E daí passaram-se 12 meses ocorrendo vários fatores. Mudanças, contratações, demissões, teve os reajustes que ocorreram em 2022, que impactaram bastante no resultado atuarial. E agora, em dezembro de 2022, nós tiramos uma nova fotografia da situação. Essa fotografia identificou um déficit de 180 milhões. Como eu falei na audiência, 180 milhões é um monte de dinheiro na vida de qualquer um, né? Agora, para um plano que custa 5 bilhões de reais, que é o total de benefícios que vai ser pago para servidores de Bauru, isso representa em torno de 3% do custo total. Então, é um déficit residual que a gente tem que achar uma solução e a gente estava discutindo as possíveis soluções aí na nossa audiência, né? O governo acaba de mexer um pouquinho na taxa de juros, aquela meta que interfere ali na conta por causa da rentabilidade. Hoje, para um fundo com o porte de Bauru, na sua avaliação da sua experiência, está adequado esse ajuste ou em função da realidade econômica dos próximos meses, o Banco Central lá em cima com taxa de juros elevadas, que é um dos indicadores, ainda tem gordura para queimar? Na verdade, a discussão da taxa de juros, ela é polêmica aí já praticamente 5 anos, né? Desde que a gente saiu do 6%, né? Que era aquele conforto, né? Todo mundo trabalhava com 6%. Mas, especificamente nesse ano, a gente teve um reajuste, né? A gente saiu lá do 4,77, que foi ano passado, para 4,93 esse ano. Então, teve um aumento da taxa de juros que repercutiu, inclusive, favoravelmente, né? Então, desse resultado aqui, se a gente tivesse com 4,77, ele seria 70 milhões pior do que eu apresentei. Nós estaria falando aí de um déficit de 250 milhões. Né? Eu acho que fazer previsões no mercado financeiro é muito arriscado, né? Eu nem sou especialista nisso, imagine, né, fazer previsões. Mas se você pensar a longo prazo, que atuária e previdência é longo prazo. Nós estamos falando de 50, 60, 70 anos no futuro. Se a gente for trabalhar com uma taxa muito baixa, a gente está praticamente inviabilizando os regimes, certo? Por quê? A taxa é muito importante para o futuro do regime, porque essa rentabilidade que vai ser oferida nos investimentos vai ajudar a pagar a conta da Previdência, né? Então, eu acho que agora, com o 4,93, algo em torno de 5% é bastante adequado para o momento, né? Outra continha que acaba tirando ali é que a maioria dos fundos nem estão na situação residual como a nossa aqui, como você comentou, estão em quadros muito piores. Tem um mito da questão de fechar regimes próprios, ainda decorrentes da reforma da Previdência. Você demonstrou ali que, para efeito de conta, como manda a regra, como manda o figurinho, isso seria uma conta para a Prefeitura muito pior. É verdade. E existe até um movimento aí de prefeitos e associações de municípios estavam falando, vamos extinguir o regime próprio e vincular os servidores no regime geral lá no INSS junto com os demais trabalhadores, né? Qual que é o problema disso? O problema é que todas as obrigações, ou seja, todos os benefícios iniciados aqui em Bauru, esses mais de 3 mil aposentados e pensionistas que a gente tem, eles ficariam para o município pagar. Então, hoje nós estamos discutindo aqui, vamos fazer um aporte de 5 milhões, de 6 milhões e tal. A conta da aposentadoria hoje é 20 milhões. Então, se você simplesmente extinguir a FUNPREV e o município assume os aposentados, ele deixa de pagar esses 5, 6 milhões de aporte para pagar 20 milhões de folha de aposentado. Então não faz sentido. Fora que a partir do momento em que os servidores de Bauru começarem a se aposentar lá no INSS, todo o tempo que eles contribuíram para a FUNPREV vai ser passível de compensação. Aí vai vir uma nova conta, além dele ter que assumir os aposentados, dele ter que repassar toda a contribuição patronal lá para o INSS, ele ainda vai ter que pagar a compensação do tempo que existiu a FUNPREV. Então, ou seja, é mais vantagem para o município já administrar esse déficit e tentar buscar soluções para esse déficit do que partir para uma medida tão terrível assim como a extinção do regime, né? Isso aqui para os leigos, se não gostam de fundos próprios, passa tudo para o INSS, é muito melhor do jeito que está
para o efeito financeiro, inclusive. Hoje em dia, inclusive, gente, nós temos 5 mil municípios e 2 mil regimes próprios. Então, você pode pensar assim, então tem 3 mil municípios que não têm regime próprio, que estão lá no INSS. Se você ler a Constituição hoje, é proibida a instituição de novos regimes, não tem mais possibilidade de fazer isso. Agora, para aqueles que criaram, e quanto mais tempo no passado foi criado, tem regimes aí de 30, 40 anos, maior é a conta para pagar da existência do regime. Toda essa obrigação fica com o município. O governo federal não vai assumir isso. Imagina se pegar todos esses 2 mil municípios e assumir a conta da aposentadoria de todo mundo. Então, eu acho que tem que gerenciar da melhor forma possível a previdência própria, buscando soluções para que ele volte a apresentar equilíbrio, para que tenha equilíbrio atuarial, equilíbrio financeiro e tudo mais, né? E essas possibilidades agora, como todo ano, são analisados o cenário para o público entender, para os equacionamentos que são feitos anualmente. Isso. Então, a gente vem, todo exercício aqui apresenta as possibilidades, né, seja por aumento de alíquota, seja por aumento de aporte, para dação de bens, para fazer alguma outra segregação que possa ser feita que diminua a conta da Previdência. Por quê? O que nós temos lá hoje? Nós temos uma receita e uma despesa. Essa despesa de 20 milhões por mês, né, de aposentadoria. Está faltando aí em torno de 6 milhões de receita corrente. Tá? Então, o que nós temos que trabalhar? Ou na redução dessa despesa, que a única forma de fazer isso é com a reforma da Previdência, ou então no aumento da receita, que a única forma de fazer isso seria fazer a prefeitura pagar mais de alguma forma, porque não dá para mais para o servidor pagar além do 14%. Isso também é um mito, né? Alguns lugares falam, mas vamos aumentar a alíquota do servidor para 17%. Não pode, isso é inconstitucional, não tem. É 14% e acabou. Então, a parte do servidor já está no limite do que pode ser feito, que é o 14%. O resto do custeio vai vir necessariamente do Tesouro Municipal, né?